Era uma noite fria em Columbus, Ohio, 8 de fevereiro de 2017. Reagan Tokes terminou seu turno no Bodega, um bar e restaurante movimentado no coração do Short North, um bairro cheio de vida, luzes e gente. Ela era garçonete, estava no último semestre da faculdade e tinha planos reais, concretos e empolgantes. Naquela noite, às 9 horas, ela pegou suas coisas, se despediu dos colegas e caminhou até o estacionamento. Ela havia prometido ao pai que ligaria quando saísse. A ligação nunca veio. Toby Tokes estava a mais de 1.600 quilômetros de distância, na Flórida, quando mandou uma mensagem para a filha mais cedo naquele dia. Reagan respondeu rapidinho, do jeito dela. Disse que estava trabalhando, que não podia falar agora, mas que ligaria quando saísse. Era o tipo de coisa que ela sempre fazia. Reagan era assim presente, atenciosa, o tipo de filha que ligava para os pais todos os dias, não por obrigação, mas porque queria mesmo. Então, quando o telefone não tocou às 9, nem às 10, nem à meia-noite, Toby sentiu algo que pais conhecem bem e nunca querem sentir. Ele ficou acordado até às 2 da manhã tentando falar com ela. O celular dela chamava, e então, em algum momento, foi direto para o correio de voz. A linha morreu. Naquela mesma noite, a cama de Reagan ainda estava arrumada. A mochila no lugar, o computador intocado. Ela nunca havia chegado em casa. No dia seguinte, o corpo de uma jovem foi encontrado num parque a poucos quilômetros do restaurante onde ela havia trabalhado. Estava desnuda. Havia sido baleada 2 vezes na cabeça. Um homem que passava pelo local pensou, num primeiro momento, que era um manequim jogado no campo. Quando se aproximou e percebeu que era uma pessoa, o mundo ao redor dele parou. Esse corpo era Reagan Tokes. Tinha 21 anos. E agora você precisa conhecer ela de verdade antes de entender o que foi tirado dela. Reagan Delaney Tokes cresceu em Ohio com um sonho fixo na cabeça: estudar na Ohio State University. Só ali. Não havia plano B. Quando chegou a hora de fazer as inscrições para a faculdade, sua mãe, Lisa, tentou sutilmente ampliar as opções e Reagan simplesmente olhou para ela e disse: "Mãe, é lá que eu quero ir." "E eu vou entrar." Ela entrou. Desde pequena, Reagan ia aos jogos de futebol americano com o pai. O amor pela OSU nasceu ali, nas arquibancadas, no barulho da torcida, na sensação de pertencer a algo maior. Ela era, como o pai costumava dizer, uma Buckeye de nascença Bucky's, sendo o apelido carinhoso dos torcedores e alunos da Ohio State. Na universidade, ela se matriculou em psicologia. Tinha notas excelentes. Estava prestes a se formar. Já tinha até um plano traçado para depois da graduação: trabalhar na Cleveland Clinic, numa área relacionada à sua formação. Ela e o pai já conversavam sobre encontrar um apartamento em Cleveland. Era quase real, quase. Reagan trabalhava como garçonete no Bodega para se sustentar. Não era glamouroso, mas ela não se importava. Era o tipo de pessoa que encontrava significado em tudo que fazia. Seus amigos a descreviam como luminosa, sua família como o centro gravitacional de tudo. Ela tinha uma tatuagem pequena no lado do corpo, um círculo, do tamanho de uma moeda. Para ela representava karma. O que você manda para o mundo devolve. Naquela primavera, seu pai havia mandado por e-mail algumas opções de molduras para diploma. Reagan respondeu dizendo que tinha chorado ao ver. Ela estava tão perto. No dia 8 de fevereiro de 2017, ela faltava apenas alguns meses para segurar aquele diploma nas mãos. Brian Lee Goldsby não era desconhecido das autoridades. Longe disso. Em 2010, ele havia abordado uma mulher por trás enquanto ela saía do carro, encostou uma faca nela, forçou-a a realizar sexo oral nele, tudo isso na frente do filho de 2 anos da vítima. Ela, desesperada, colocou as próprias mãos na frente do rosto da criança para que o menino não visse. E havia mais. Ela estava grávida. Há poucos dias de dar à luz, ela mal conseguia correr, mas tentou. Goldsby a forçou a dirigir até caixas eletrônicos, sacou dinheiro, levou-a até o apartamento dela, repetiu o abuso e, antes de ir embora, roubou um aparelho de DVD ainda na caixa. Depois exigiu que ela escovasse os dentes e cuspisse para apagar o DNA. A vítima se recusou a testemunhar no julgamento. Estava com medo, não sabia do que mais ele seria capaz. Por isso, Goldsby fez um acordo com a promotoria. Se declarou culpado de roubo à mão armada e tentativa de estupro,
acusações menores do que as originais. Foi condenado a 6 anos de prisão. 6 anos. Durante esses 6 anos atrás das grades, Goldsby acumulou 52 infrações disciplinares graves. 52. Ele era um preso problemático, violento, incapaz de seguir regras básicas. E ainda assim, em novembro de 2016, ele foi solto. Havia cumprido sua pena mínima. O sistema disse: pode ir. Ele foi morar numa casa de apoio pós-prisão, uma residência supervisionada para ex-detentos sem outro lugar para ir. Usava um tornozeleiro eletrônico de monitoramento, uma exigência do regime de liberdade condicional. O dispositivo registrava sua localização a cada minuto, mas ninguém estava olhando. Goldsby saía depois do horário permitido, circulava por bairros que não deveria frequentar. Nos meses seguintes à sua soltura, o tornozeleiro registrou que ele estava no local exato de pelo menos 6 roubos violentos nas proximidades do campus da Ohio State. As vítimas foram abordadas, ameaçadas, espancadas, e o tornozeleiro capturou tudo, cada passo, cada deslocamento, cada parada, mas os dados ficaram lá, arquivados e ignorados. Ninguém cruzou as informações, ninguém foi verificar. Um predador reincidente, com histórico de violência sexual, estava se movendo livremente pela cidade, e o único sistema que poderia tê-lo detido estava funcionando apenas como registro histórico, inútil em tempo real. 3 meses após deixar a prisão, os caminhos de Brian Goldsby e Reagan Tokes se cruzaram. Naquela noite, Goldsby pegou o ônibus pelo bairro do Short North. Câmeras de segurança o registraram embarcando e desembarcando, caminhando pelas ruas cheias de bares e restaurantes, circulando sem destino aparente. Mas havia um destino, mesmo que não declarado. Ele estava caçando. Às 21h49, ele desceu do ônibus pela última vez. Começou a andar pelas ruelas próximas ao bodega. Pouco depois das 9 da noite, Reagan Tokes saiu do trabalho e foi até o estacionamento onde havia deixado seu carro, um Acura. O GPS do tornozeleiro de Goldsby a colocou exatamente no mesmo lugar, na mesma hora. O que aconteceu nos segundos seguintes, só Reagan e Goldsby sabem. Mas pelo que as câmeras e os dados registraram depois, é possível reconstruir a sequência com precisão perturbadora. Goldsby entrou no carro de Reagan. Ele tinha uma arma. Ela foi forçada a dirigir. Primeiro, eles foram a um caixa eletrônico do Chase Bank. Uma tentativa de sacar $500 foi recusada. Depois, foram a outro caixa, no Huntington Bank. Recusado novamente. As câmeras dos bancos capturam imagens borradas, dá para ver a silhueta de Reagan no banco do motorista e uma figura do lado do passageiro. Mas a qualidade é ruim demais para identificar. Depois dos caixas eletrônicos, o carro parou num beco escuro. Ficou ali por cerca de 12 minutos. É lá que os investigadores acreditam que Goldsby estuprou Reagan Tokes. Depois, voltaram ao primeiro caixa eletrônico. Dessa vez, Reagan conseguiu sacar $60. Era tudo que havia na conta. $60. Goldsby pegou o dinheiro. Eles rodaram mais um pouco, passaram novamente pelo bodega. Goldsby disse, mais tarde, que havia voltado para pegar umas coisas que havia deixado num beco perto do bar, o que, claro, era mais uma mentira numa longa lista delas. Depois, foram a um posto de gasolina. As câmeras mostram alguém abastecendo o carro. A imagem é granulada. A noite está chuvosa e fria. Era quase meia-noite. O Acura seguiu em direção ao sul, ao Scioto Grove Metro Park. Um parque escuro, silencioso, deserto naquela hora. O tornozeleiro de Goldsby registrou que ele ficou no local por apenas 3 minutos. 3 minutos. Nesse tempo, segundo o que ele mesmo confessaria mais tarde, ele mandou Reagan sair do carro. Mandou ela tirar toda a roupa. Mandou ela caminhar em direção ao campo aberto. Reagan Tokes olhou para ele e disse: "Eu só quero viver." Goldsby atirou nela por trás. Quando ela caiu, ele se aproximou e atirou de novo, desta vez na têmpora. Depois voltou para o carro e foi embora. Às 0h18, câmeras de um posto de gasolina registraram Goldsby comprando um galão de combustível. Ele tinha um plano: incendiar o carro de Reagan para destruir as evidências. Nos dias seguintes, o Acura foi encontrado a cerca de 10 quilômetros do parque, no sudeste de Columbus. Havia marcas de queima no banco dianteiro. A tentativa de incêndio havia falhado.
Goldsby não era bom em apagar rastros. Na manhã de 9 de fevereiro, um homem que caminhava pelo parque encontrou o corpo de Reagan. No primeiro instante, ele pensou que era um manequim. Quando percebeu que não era, ligou imediatamente para o 911. Sua voz, na gravação, mistura descrença com horror. A polícia de Grove City isolou a área. O detetive Rick Fournier foi um dos primeiros a chegar. Eles não sabiam quem era a jovem ainda. Mas enquanto processavam a cena, receberam um telefonema da polícia de Columbus. Um grupo de estudantes da OSU estava registrando o desaparecimento de uma amiga que não havia voltado para casa depois do trabalho na noite anterior. Os colegas de quarto de Reagan descreveram um colar que ela usava e uma tatuagem pequena no lado do corpo, um círculo, do tamanho de uma moeda. Karma, era ela. A família foi notificada ainda naquele dia. Toby e Lisa Tokes estavam na Flórida quando receberam a ligação. Lisa descreveu como uma experiência de dissociação, como se o corpo estivesse presente, mas a mente recusasse processar as palavras. Seu cérebro simplesmente não conseguia encaixar o que estava ouvindo numa realidade possível. O carro de Reagan havia sido roubado, e isso deu à investigação um fio condutor. 2 dias depois, o Acura foi encontrado. Junto com as marcas de queima no banco, os detetives encontraram 2 coisas fundamentais: um galão de combustível no porta-malas e no interior do veículo, uma bituca de cigarro. Os colegas de quarto foram categóricos. Reagan não fumava e jamais permitia que alguém fumasse dentro do carro dela. A bituca foi enviada em caráter de urgência para o Bureau of Criminal Investigation de Ohio. O laboratório praticamente paralisou outras análises para priorizar esse material. Poucas horas depois, o resultado chegou. O DNA era de Brian Lee Goldsby, condenado por tentativa de estupro, cadastrado no banco de dados de criminosos sexuais do estado. E ele era o mesmo homem que aparecia nas câmeras do posto de gasolina comprando o galão de combustível cerca de meia hora depois do horário em que os investigadores estimavam a morte de Reagan. A prisão aconteceu sem resistência. Goldsby estava na casa de apoio onde morava, ainda usando o tornozeleiro eletrônico, 3 meses após deixar a prisão. O detetive Fournier, que havia interrogado Goldsby 7 anos antes pelo estupro da mulher grávida, se viu sentado na mesma sala, do outro lado da mesma mesa, olhando para o mesmo rosto. Quando olhei nos olhos dele, Fournier disse: "Vi maldade pura." O interrogatório de Goldsby foi um jogo lento e calculado pelo menos da parte dos detetives. Goldsby, por sua vez, foi dando corda aos poucos, confirmando apenas o que já estava provado, recuando cada vez que avançava demais. Ele admitiu ter estado no carro de Reagan, admitiu os caixas eletrônicos, admitiu os $60. Mas quanto ao resto, o estupro, os tiros, insistia que não havia feito nada. Os detetives saíram da sala por alguns minutos. Quando voltaram, apresentaram uma nova hipótese. E se houvesse um cúmplice? Alguém que Goldsby não estava protegendo tivesse feito as partes mais graves? Goldsby comprou a ideia imediatamente. Surgiu então TJ, um homem misterioso que havia conhecido na escola, que estava ameaçando os filhos de Goldsby, que o havia forçado a abordar Reagan, que o havia obrigado a estuprar ela na mira de uma arma, que havia sido o responsável pelos tiros. Goldsby deu descrição física, histórico, motivação. TJ era real o suficiente nos detalhes para soar convincente até você perceber que era tudo invenção. Não havia nenhum TJ. O detetive disse depois. Era tudo ficção, mas funcionou para ele nos contar onde estavam as evidências. Goldsby, acreditando que os detetives haviam engolido a história, começou a apontar tudo. Onde estava a roupa, onde estava o celular de Reagan e, o mais importante, onde estava a arma. Ela havia sido jogada dentro de uma sarjeta. Os investigadores desceram um ímã pelo buraco e a puxaram de volta. Era um revólver, o mesmo que havia disparado as 2 balas encontradas no corpo de Reagan. Mais tarde, o DNA coletado do corpo de Reagan confirmou o estupro. O sêmen era de Goldsby. Não havia TJ. Nunca houve. Brian Goldsby foi a julgamento por 9 acusações, incluindo homicídio qualificado, sequestro, estupro e roubo. Ele não subiu ao banco das testemunhas, mas o vídeo do interrogatório foi exibido integralmente para o júri e TJ apareceu ali com toda a sua fragilidade inventada.
As testemunhas mais poderosas da promotoria não foram peritos ou policiais. Foram as mulheres da vida de Goldsby. A mãe de seu filho de 6 anos testificou que o havia visitado na cadeia logo após a prisão. Ela perguntou diretamente: "Você estupou Reagan?" Ele balançou a cabeça. "Sim." "Você a matou?" Ele balançou de novo. "Sim." Ela largou o telefone e saiu. A namorada de Goldsby contou ao júri que, na noite do crime, ele havia chegado em casa com $60 e com uma bolsa Kate Spade preta. Disse que era um presente de Dia dos Namorados. Ela não sabia de onde havia saído. Era a bolsa de Reagan Tokes. E então, no penúltimo dia do julgamento, a promotoria trouxe mais uma testemunha. Brittany Stepp havia chegado ao presídio no mesmo dia da outra visita, quando a mãe do filho de Goldsby havia desligado o telefone. Brittany pegou o fone ainda no ar, olhou para Goldsby através do vidro e perguntou o que havia acontecido. Ele disse: "Eu me assustei." Ela perguntou: "Você fez isso?" E ele, diante dela, balançou a cabeça para cima e para baixo. O júri levou 5 horas para chegar a um veredicto: culpado em todas as acusações. Na fase de sentença, Goldsby subiu ao microfone pela primeira vez. Ele admitiu tudo. Disse que TJ era falso, que havia inventado o nome para tentar escapar, pediu perdão à família de Reagan. E então, o mesmo homem que havia se recusado a conceder a Reagan os 60 segundos que ela precisaria para viver, pediu ao júri que tivesse misericórdia dele. 8 jurados votaram pela pena de morte. 2 votaram contra. Sem unanimidade, a decisão foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Goldsby também recebeu 66 anos adicionais pelos roubos cometidos nas semanas anteriores ao assassinato, todos eles rastreados pelo mesmo tornozeleiro eletrônico que estava no tornozelo dele durante o crime. Toby e Lisa Tokes poderiam ter se fechado para o mundo, ninguém julgaria, mas em vez disso eles foram para Columbus, foram ao Capitólio, sentaram com legisladores, contaram a história da filha repetidas vezes, até que alguém ouvisse de verdade. Surgiu assim a Reagan-Tokes Act, uma lei que mudou a maneira como Ohio lida com criminosos violentos. O núcleo da legislação é simples e poderoso. Presos violentos que acumulam infrações disciplinares durante o cumprimento da pena podem ter suas sentenças estendidas em até 1,5 vezes. Goldsby havia cometido 52 infrações graves em 6 anos. Sob a nova lei, ele provavelmente ainda estaria preso em novembro de 2016. Reagan ainda poderia estar viva. A lei também exige monitoramento em tempo real dos tornozeleiros eletrônicos para condenados por crimes violentos, justamente o que poderia ter alertado as autoridades semanas antes do crime, quando o dispositivo já colocava Goldsby no local de pelo menos 6 roubos próximos ao campus, no que deveria ter sido o dia de formatura de Reagan. A Ohio State University conferiu o diploma a ela postumamente. Toby e Lisa subiram ao palco para recebê-lo. A plateia ficou em silêncio por um momento, e então o aplauso veio longo, forte, o tipo que carrega dentro de si algo que vai além das palavras. A família também criou a Reagan Delaney Tokes Memorial Foundation, que já distribuiu centenas de milhares de dólares em bolsas de estudo para jovens que, como Reagan, sonham alto e trabalham duro para chegar lá. Mackenzie, a irmã mais nova, disse numa entrevista algo que fica: "É estranho saber que não seremos minha irmã e eu cuidando dos nossos pais quando eles envelhecerem. Vai ser só eu." Lisa Tokes, quando perguntada como encontra forças para continuar, respondeu com uma clareza que corta: "Seria hipócrita com a minha fé se eu escolhesse me encolher de medo. Esse não é o caminho." Reagan Tokes queria ser psicóloga. Queria trabalhar na Cleveland Clinic. Queria um apartamento em Cleveland, perto do trabalho, e ligar para o pai todos os dias. Ela queria viver e disse isso em voz alta, nas últimas palavras que alguém a ouviu falar. O sistema falhou com ela de maneiras que nunca deveriam ter sido possíveis. Um homem que não deveria estar na rua, estava na rua. Um dispositivo que deveria proteger as pessoas, estava ignorado numa gaveta de dados. Uma lei que poderia ter mantido um predador preso não existia ainda. Mas Reagan Tokes existe agora em cada lei que leva seu nome, em cada bolsa de estudo concedida, em cada jovem que chega mais perto do próprio sonho, porque uma família decidiu que a dor podia virar propósito. Ela só queria viver. E, de certa forma, ela ainda vive.